comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da revista Em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Melhorou um pouco, vai sair meio abafada a voz, mas vamos lá. E estamos com o Dr. Bebeto aqui falando, o assunto é o assunto que não, né, obviamente a gente não pode fugir dele, que é, o tema é a Covid-19. Vamos falar um pouquinho, doutor, sobre a neonatal. Como é que está a situação? Eu gostaria que o senhor colocasse com muita propriedade aí para os nossos ouvintes. Hoje estamos com... Bom, nossa capacidade são 8 leitos, né? 8 leitos de convênio, de SUS e 2 de convênios. Para você ter uma ideia, estamos com 11 crianças lá. 11. 9 de Alegrete e 2 de fora. É complicado, né, Carlos? Então, assim, ó, parece que a UTI NEL é só de Alegrete. Mas não é, ela é regional. Mas, graças a Deus, todos estáveis, todos bem controlados, né, com previsão, né, de alta para breve, se Deus quiser. Né? Não temos crianças de tão baixo peso assim. Acho que 1 ou 2 com 800 gramas ali. O resto são crianças maiores. Mas, então assim, eu falo com muito orgulho da UTI neonatal, porque foi uma conquista para Alegrete muito importante, Carlos. Por quê? Porque, como eu te falei anteriormente, nós éramos uma região que éramos assim, ó, arrasados. Toda vez que íamos em congressos, em eventos, falavam sempre que mortalidade na região da fronteira lá, a turma do Alegrete lá é que morre gente. Hoje não mais. Então, foi graças ao esforço e do trabalho nosso, da parte da saúde pública, enfim, tudo isso nos ajudou. E hoje, Carlos, nós não temos mais problema com equipamentos, nós fomos agraciados, né, com vários equipamentos, a própria comunidade nos estendeu muito a mão. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas de Alegrete, Carlos. Eu sou muito grato à nossa sociedade, porque eles olham com bons olhos para nós. Eu, toda vez que eu me dirigi à comunidade para pedir alguma coisa, eu sempre fui atendido. Seja fralda, seja termômetro, seja até calculador eu pedi para as pessoas e as pessoas me deram. Né? Então, isso aí é uma retribuição que a comunidade faz para o nosso trabalho. Então, eu fico muito lisonjeado e muito agradecido a isso aí. Estamos com um projeto bastante, bastante ambicioso, Carlos, que é construir aqui em Alegrete uma casa de acolhimento para as gestantes da ANEL. Esse projeto eu venho vindo trabalhando já há mais de ano, né? Já tenho ele prontinho, e tenho buscado muito apoio da classe política para ver se eu consigo arrumar dinheiro para fazer isso aí. É um investimento de mais ou menos uns R$500 mil, mas que vai melhorar muito a qualidade das mães que vão ficar aqui no Alegrete. Porque elas, ficando aqui em Alegrete, elas precisam ter um acolhimento, um local onde elas consigam ficar bem. Até porque hoje, o que elas fazem? Elas estão ficando... chegou a colega Marilene. Que bom te ver, colega. Que bom te ver. Então, elas ficam, Carlos, naquele local ali que não é adequado, né? Em frente à Santa Casa, onde tem alcoólatras, pessoas, né, que usam drogas às vezes. Então, não é o local adequado. Eu estava comentando aqui, Marilene, com o Carlos, sobre o nosso projeto da Casa das Mães da ANEL, que é um projeto ambicioso, mas que, se Deus quiser, com o tempo nós vamos conseguir. Tá? Não sei se tu quer falar alguma coisa, Claro, Marilene. Nós vamos agora conversar. A doutora chegou agora desse embate coletiva de imprensa, né? Que nós Nossa! Não é fácil, né? Tá louco, aquela coletiva ali foi... Eu vi que a senhora estava num aperto ali, mas...
vamos fazer o que, né? A gente que dá a cara para bater, né? A gente tem que enfrentar, mas a gente sabe que não é fácil. E a nossa questão aqui, doutora, estava falando que a nossa questão como imprensa é auxiliar, né? E conscientizar, né? A gente não quer apontar A ou B, mas a gente quer colaborar como imprensa para que as coisas possam voltar ao normal. Sei que não está fácil de voltar ao normal, mas eu me coloco no lugar de vocês e sei que não é fácil estar no front. É muito fácil a gente estar do lado de fora, criticar ou fazer qualquer coisa, mas estar lá que é o mais difícil. E eu quero parabenizar a senhora, doutor Bebeto, a equipe toda de vocês aí, doutora Marilene Campanholo, pediatra, neonatologista, responsável técnica pela UTI neonatal de Alegrete, diretora técnica da Santa Casa e responsável pela comissão de controle de infecção hospitalar. Bom, mas o assunto que nós vamos abordar agora, obviamente, é o que nós estávamos falando lá, né, na coletiva. Esse alerta e colocar, né, para a comunidade a situação atual que nós estamos vivendo hoje. Boa tarde. Boa tarde os ouvintes da Rádio Alegrete. Realmente, como o Carlos está colocando, nós terminamos de fazer uma explanação do que está ocorrendo na nossa cidade, onde ficou bem claro que nós tivemos, desde o início da nossa pandemia, que começou em março, nós tivemos todo um fluxo montado e organizado para o atendimento desses pacientes. Tivemos um pico em junho, julho, um decréscimo muito grande em setembro, onde nós chegamos a ficar 48 horas com a nossa UTI Covid praticamente desativada, e aonde, conversando com todos os grupos, conversando com a nossa assessoria de infectologia do Qualis, se chegou até a cogitar a possibilidade de remanejar leitos de isolamento para a nossa UTI geral e aos poucos ir pensando em desativar a nossa UTI Covid, imaginando que nós teríamos o Covid como mais uma doença infecciosa que ia internar algumas vezes na UTI. Mas, infelizmente, não foi o que ocorreu, e é muito importante que as pessoas tenham ciência de que nós estamos novamente num pico, e um pico muito alto de aumento de número de casos. E aí, quando eu falo pico, eu quero deixar bem claro, nós não estamos com uma segunda onda, nós estamos com um segundo pico, porque nós nem tivemos uma pausa, né? A gente teve, o máximo que nós tivemos foi assim, o mínimo, quer dizer, 2,7, uma média de casos dia. E hoje nós estamos com 16,7 casos dia de média. E uma situação que vem nos preocupando muito é que esse aumento do número de casos agora está muito maior do que quando nós tivemos o nosso pico em junho e julho. Então, por isso que a gente vem colocando, vem esclarecendo para a comunidade, porque a comunidade precisa estar ciente de como está a evolução da doença no nosso município. E diante disso, quando ocorreram esses decréscimos de casos, nós tivemos que fazer algumas modificações dentro do nosso fluxo do hospital. A gente tinha o gripário, a ala Covid, a UTI Covid e o hospital de campanha. Eram todos locais onde internavam pacientes Covid. E quando reduziram os casos, nós tínhamos pacientes não Covid, pacientes que precisavam de internação clínica, pacientes que precisavam de internação pós-operatória, e que nós estávamos com os leitos já totalmente ocupados, e esses pacientes precisavam ser atendidos. O que nós fizemos? Nós fizemos um remanejo e deixamos a UTI Covid e o hospital de campanha. A ala Covid foi desativada para nós atendermos os outros pacientes. Até porque esses fluxos devem ser mudados, porque a gente não tem uma previsão da nossa pandemia. A gente não sabe quanto tempo, e as pessoas precisam continuar a vida, precisam ser atendidas. E não só o Covid. O Covid faz parte, sim, mas o restante também tem que ser bem visto. Com isso, a gente centralizou dentro da nossa UTI Covid 8 leitos, tá? Sendo que 7 leitos são pactuados com o Estado, e somente 7 leitos, e temos uma reserva técnica para situações de emergência de pacientes de Alegrete, que poderia nos
permitir atender 10 pacientes na UTI. Tá? Essa é a nossa realidade hoje em termos de atendimento dentro da UTI Covid. No hospital de campanha, nós temos 30 leitos, sendo que 10 leitos com suporte de oxigênio. Esse pessoal que está ocupando os leitos agora, eles são todos daqui? São de Alegrete? Não, nós temos 7 pacientes, tá? Sendo que 3 pacientes estão em ventilação mecânica. É uma coisa que as pessoas se preocupam muito. Tá no respirador, se não tá, por que tá na UTI? O pessoal tem que ter uma ideia de que indicação técnica de UTI é indicação médica. As pessoas não vão para a UTI só porque precisam do respirador. Tem outras situações no paciente que pode exigir um tratamento intensivo. Então, muitas vezes, eles não estão no respirador, mas estão ocupando o leito da UTI. Nós temos 7 pacientes, um de Manuel Viana, um de Uruguaiana, um de Quaraí e os outros 4 são de Alegrete. Tá? Hoje a nossa situação é essa dentro da UTI Covid. A gente pode interagir aqui porque nós estamos no debate. Só para colaborar, né, Marilene, assim, por exemplo, Uruguaiana tem a UTI deles lá, né? Como está lotado lá, acabaram vindo para cá. Uruguaiana está lotada. Exatamente. E se lotando aqui, se manda para onde? Se bota no gerente, que é o gerenciamento de leitos do Estado. E foi isso a finalidade que eu e a doutora Simone tentamos colocar para a comunidade, para as pessoas estarem cientes de qual a nossa realidade, porque quando esgota o número de leitos, nós não podemos simplesmente ficar com os pacientes. Aí eles teriam que ser transferidos, assim como o Bebeto disse. Nós temos paciente de Uruguaiana, porque encheu a UTI lá, e aí o paciente veio parar em Alegrete. Então, isso é muito importante que seja colocado para as pessoas entenderem o que significa a população que está dentro da UTI. Acho que é importante, e a gente fez um reajuste no nosso boletim diário, aonde fala claramente, é só o boletim da UTI Covid, quantos pacientes internados, quantos são positivos, quantos estão esperando resultado e quantos pacientes e que cidades eles são. Acho que dá para a comunidade entender direitinho a situação. A gente conversava, doutora, com vocês ali, conversava com o doutor, agora a gente vê assim o quanto... Eu estou com um pouquinho... Vou ter que tirar a máscara aqui para ficar mais fácil o pessoal me entender. Nós estávamos falando a respeito do cansaço, né? Vocês estão cansados, a equipe está cansada, mas vocês têm essa guerra, porque pode-se dizer uma guerra pela frente, né? Hoje foi colocado, né, os números, enfim, ali nessa nossa hoje nessa coletiva de imprensa, né, e muitos questionamentos, muitas perguntas, enfim. A gente tem que tomar um cuidado agora, muito cuidado também com o lado político, né, e nossa intenção não é essa. A nossa intenção é salvar vidas. A intenção de vocês e a nossa como imprensa é quanto a vidas, né? E então foi colocado de forma, coloque para as pessoas mais ou menos, foi apresentado alguns gráficos, enfim, para as pessoas que estão nos acompanhando, porque nesse momento existe a gente não quer, né, ficar tocando pavor, como se diz no ditado popular, mas é preciso colocar para a comunidade, até para que eles venham a tomar os devidos cuidados. Enfim, nós estamos chegando num final de semana, Vem feriado. Um feriado, então Exatamente. Coloque assim de forma até para a população se conscientizar, doutora, e a gente também aqui como imprensa ficar à disposição para que a gente possa estar levando esse alerta, né? Eu acho que, muito bem colocado, em momento algum se faz informação com a finalidade de colocar pânico nas pessoas. Mas, como eu acho que todos os nossos números dependem muito da conscientização da nossa comunidade, a comunidade tem que estar bem ciente do que realmente está acontecendo. E como a gente não tem outro objetivo qualquer que não seja a prevenção, salvar vidas, nós temos obrigação de colocar exatamente o que está ocorrendo no hospital. E nós estamos numa fase, como eu coloquei, que nós tivemos em setembro uma média de 2,2 casos por dia. Isso é muito baixo. E os gráficos devem ir agora, depois dessa coletiva toda,
para a imprensa, que vai passar, as pessoas vão conseguir visualizar. E hoje nós estamos com 16,7 a média diária de casos. Então, assim, isso é uma situação muito preocupante. Nós chegamos a 40 monitorados, hoje nós estamos com 200 monitorados. E dos 200 monitorados, quantos ficarão doentes? Quantos precisarão do hospital? Quantos precisarão de UTI? Isso é uma incógnita. Então, assim, e nós que estamos ali dentro do hospital, temos que ter, pelo menos, condições de atender essas pessoas. E se a gente não fizer o trabalho de prevenção, que hoje se traduz basicamente por evitar aglomerações, usar máscaras, e que a gente não tem visto a comunidade usando máscara nas ruas, eu fico pensando assim, a gente fala, a gente trabalha, nós estamos com uma equipe trabalhando desde final de fevereiro, início de março, tá? Como tu colocaste, todo mundo cansado, e eu até entendo que a comunidade também está cansada, mas infelizmente não depende de nós dizer vai acabar a pandemia. Se fosse assim, seria ótimo. Então a gente não sabe quanto a gente tem pela frente, e é importante que as pessoas se deem conta que até chegar oficialmente uma vacina, nós só temos uma maneira de prevenção, que é evitar aglomerações, usar máscaras. E a gente tem recebido várias notícias de festas que ocorrem, de pessoas que se reúnem, de pessoas que andam na rua, de filas, de tudo, sabe? Só que é uma situação que foge do nosso alcance, porque a gente está dentro do hospital tentando fazer o melhor para segurar, para que nenhum paciente de Alegrete precise sair daqui e se tratar em outra cidade, né? Porque já é uma situação de estresse, é uma situação grave. Imagina tu ter que sair da tua cidade e se tratar em outro local. Então, isso a gente vem tentando, só que chega um ponto que daqui a um pouco a gente não consegue. Verdade. Bom, a gente vai interagindo aqui, doutor. Vamos conversando. Não, e inclusive assim, é muito... Eu considero como médico assim, uma coisa até humilhante para a gente pedir leito em outra cidade. Porque as pessoas olham para a gente como se a gente fosse incompetente. Não conseguiram resolver o problema de vocês, querem empurrar para nós aqui. E não é isso aí. O que a Marilene colocou, né? A gente está numa situação de estresse grande, né? Num limite de pessoas que também já não estão mais suportando conseguir resolver o problema, porque o pessoal parece que não está querendo ajudar, né? Então, só nos resta, né, como cidadãos, pedir que as pessoas se cuidem. Só saem quando há de necessidade. E não precisa ter aglomeração. Como eu te falei, a gente pode conversar com alguém, a gente pode, assim, sei lá, participar de alguma coisa sem ter aglomeração. O problema todo é a aglomeração. Hoje na coletiva, o que foi acertado, assim, doutora, em termos, eu sei que essa não é a sua área, mas em termos de frentes montadas para a prevenção e para a fiscalização. Claro que não é essa área, a gente perguntou se foi tratado alguma coisa para o final de semana e para o feriado. Na verdade, a secretária de Saúde, ela fez várias colocações, aonde assim, eu faço parte do comitê de combate ao Covid, onde faz parte a Secretaria de Saúde e demais componentes, aonde vem sempre se fazendo esse trabalho de fiscalização nos finais de semana. Quando chega os feriados também vai ter uma fiscalização maior. E também assim, se teve uma reunião com o grupo de empresários de bares e restaurantes, porque era uma coisa que estava saindo um pouco do controle, foi acordado que ficavam 4 pessoas numa mesa, quando via tinha mais. Então, assim, foi colocado que se não for cumprido as colocações e os acordos, nós teremos que voltar. Isso aí, assim, é bem claro. A gente usa a liberdade vigiada. Se tu recebeu uma liberdade e aquilo está funcionando, ótimo, vai se manter ou vai ter mais liberdade. Se as coisas estão piorando, nós temos que regredir. E daqui um pouco, pelos nossos números, pelos números de Uruguaiana, pelos números de Santana do Livramento, nós vamos voltar para a bandeira vermelha. E aí não somos nós, o comitê, que vamos determinar alguma coisa. Simplesmente vai agir como bandeira vermelha e vai afetar pessoas que, ao meu ver, nem são tão responsáveis pelo aumento de casos, como, por exemplo, vai fechar comércio, vai ter uma série de implicações. Sim. Bom, vamos continuar alertando, né, a população
para que se protejam, para que tomem os devidos cuidados, enfim. Bom, nós vamos fazer um intervalinho comercial ali, faltando 10 para 1 agora, a gente está para dar uma respirada aqui e já voltamos com mais. Esse é o programa Revista em Foco, você está ouvindo aí, são temas que não fogem do nosso cotidiano mais, né, que é a Covid-19, o tema é sobre a neonatal e Covid-19, sobre a campanha também do tomógrafo. Daqui a pouco nós vamos falar, né, doutora, a respeito disso aí. Mas depois do intervalo comercial, a doutora tomou uma aguinha, porque ela vem de uma coletiva bastante pegada, e a gente vai para o intervalo e voltamos já já aqui no Revista em Foco no rádio. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. A apresentação, Carlos Conrad. Muito bem, 10 minutos faltando para 10 para 1, e a gente aqui, o tema aqui é bastante abrangente, a gente poderia ficar o dia todo conversando aqui, falando. Doutor, eu falava com o doutor Bebeto aqui que existem, os aparelhos existem, né? Existem, só tá faltando material humano, é isso aí, né? Que na verdade, altura, assim, né? a gente tem que informar a comunidade que uma UTI não se faz somente com aparelhos, com equipamentos tipo respiradores, porque as pessoas se preocupam muito. Tem muitos respiradores. Chegaram mais 5 respiradores. Para a gente ter uma UTI funcionante, nós precisamos, além dos respiradores, dos monitores, dos equipamentos, nós precisamos ter médico 24 horas, enfermagem 24 horas, que inclui enfermeira e técnico de enfermagem, precisamos ter fisioterapeutas, precisamos de todo esse suporte que uma UTI exige. E somente com uma equipe funcionante 24 horas é que nós vamos ter, porque não basta ter um grande número de aparelhos. E isso é importante que as pessoas tenham ciência, porque a UTI é o local onde estão os pacientes muito graves, e esses pacientes precisam de atendimento médico e de enfermagem 24 horas. A pergunta vai para os dois. Qual é o efetivo hoje que vocês contam ali na Santa Casa para esse fronte? Dentro da UTI Covid, hoje nós temos 7 médicos fazendo plantão. E depois ainda uma coisa que nós temos que falar para a comunidade, que o nosso gripário, muitos dos médicos que trabalham na UTI Covid também trabalham no gripário e atendem o hospital de campanha. Nós não temos uma renovação de médicos, por exemplo. Sim, o corpo nós temos uma clínico deficiência de médico. Se um médico desse Fica muito muito limitado, Se o médico adoecer, adoecer, aí a gente vai ter que sobrecarregar um outro para trabalhar. Outro colega. Infelizmente. Para te ter uma ideia, dentro da UTI neonatal, 11 anos de UTI neonatal, agora, 11 anos, nós estamos com a possibilidade de vir uma colega para cá a partir de março. E sempre procurando, sempre procurando. É difícil a gente conseguir profissional que esteja imbuído em vir para o interior. Disposto a trabalhar no interior. A maioria do pessoal se informa e quer ficar na cidade grande, né? E aí, dentro disso, é importante passar para a comunidade que nós teremos mais uma modificação dos fluxos do atendimento do Covid. Pois não. Tá? Todo mundo sabe que nós temos o gripário, que é onde são atendidas as síndromes respiratórias, os pacientes com doença respiratória, e a partir de amanhã, esses pacientes serão direcionados para o gripário, que vai ser localizado na UPA. Para quem conhece a UPA, a gente tem 2 alas da UPA, e vai ficar um lado totalmente para os pacientes com sintomas respiratórios. Não existe comunicação com os outros pacientes. Não tem risco para esses pacientes de contaminação. A gente já refez esse fluxo. Os pacientes vão ser atendidos da mesma maneira, vão fazer seus exames e, se precisar internação, eles vão subir. E por que isso? Por 2 motivos. Primeiro, porque nós estamos com dificuldade em manter essa escala, porque, como eu te disse, os médicos, muitos são os mesmos da UTI, nós temos que priorizar a UTI, tá?
E segundo, porque no ambulatório, onde é o nosso gripário, funciona uma série de especialidades. Nós temos as gestantes de alto risco, nós temos os bebês prematuros egressos da UTI, nós temos o atendimento de bucomaxilo e outras especialidades que atendem ali. E essas pessoas precisam continuar sendo atendidas, porque em um momento se parou tudo, porque era o auge da pandemia e se achou que ia ser por um tempo limitado. Só que isso não vem acontecendo. Então, a gente precisa devagar retomar esses outros atendimentos, que é para os pacientes poderem seguir os seus tratamentos, né? Senão, quando nós voltarmos, nós teremos outros problemas, que não só Covid. E com essa situação agora do governo do estado ter liberado, né, os eventos, enfim, a volta às aulas, como é que você se vê nessa situação? É complicado, Carlos. Embora a intenção seja boa, o problema todo vai dar justamente em cima das pessoas. Se as pessoas ajudarem, se as pessoas fizerem os protocolos de segurança, talvez até funcione. Mas se ficar como a gente vê no dia a dia, vai ser complicado, cara. Na verdade, assim, eles fizeram tudo isso baseado nas nossas bandeiras, nos nossos números. Estava tudo maravilhoso. Porto Alegre, por exemplo, chegou a 70% de ocupação de leitos de UTI, né? Só que ontem eu já escutei um hospital de Porto Alegre sem local mais para internação de paciente Covid. Então, assim, tudo vai ver como vai andar as coisas. Se começar a aumentar muito o número de casos, vai ter que se voltar novamente. Na sua opinião, na opinião de vocês, esse aumento unicamente, exclusivamente, é o descuido? Carlos, é como dizia a professora Neuza Canabarro, tudo começa na educação. Tu entendeste? É isso aí, cara. Se as pessoas estão dizendo que não é para fazer, é porque não é para fazer. Não é porque eu acho que tem que ser, não. Tudo é com pesquisa, tudo é com trabalho. Como falou a Marilene, né? O Estado monitora, as pessoas estão o dia e noite só estudando isso e pesquisando, e vem daqui, vem dali, e pega os exemplos do exterior, tudo, né? E tira uma conclusão. Então não é da nossa cabeça. É isso que a pessoa tem que entender. E uma coisa importante, a gente está num pico. Na Europa, estão na segunda onda. Segunda onda porque teve meses e meses sem casos. Segunda onda. Vários países, Espanha, agora, né? Exatamente, Espanha, França, Itália, chegaram e disseram assim para as suas populações: não vão sair, não vão fazer isso. O que as pessoas fazem? As pessoas ficam recolhidas. É uma questão de entendimento, né? E conscientização, que nesse momento a única prevenção que nós temos ainda é um desses pontos, que é evitar as aglomerações. Foi o que eu falei, né, Marlene? De educação. A gente não acha que as pessoas são culpadas, mas nós temos que dividir a responsabilidade com todos. Não é responsabilidade das equipes de saúde só promover a saúde quando tu tem uma doença que é altamente contagiosa e que é propagada através de pessoas assintomáticas, né? Marilene, assim, o que eu coloquei para o Carlos antes, não é, ninguém está achando culpado de nada. Não tem disso. Culpado. Só que nós precisamos nos ajudar. Mas a gente tem que achar uma saída. Claro, exatamente. Mas, Carlos, assim, eu queria só aproveitar esse espaço teu aqui, né, para dar uma amenizada na nossa conversa, porque está pesada realmente, né? Então, vamos pedir para a comunidade. Nós estamos na campanha ainda do tomógrafo, né? Exatamente, Carlos? é um assunto importante. É um assunto importante e assim, surgiu a ideia de que poderíamos receber um tomógrafo, aquela coisa toda. Nós estamos na espera ainda, e ainda está, vamos dizer assim, vigorando essa possibilidade. Só que nós não podemos nos desmobilizar. Nós precisamos do apoio da nossa comunidade, das pessoas que podem nos ajudar, dos empresários, daquelas pessoas que têm recursos, dos fazendeiros, as pessoas que têm uma maneira de nos ajudar, que procurem a Santa Casa para ajudar na aquisição desse tomógrafo. Por quê? Mesmo que nós venhamos a ganhar esse tomógrafo, nós precisamos alocar esse tomógrafo em algum local
vai depender, então, de construir um local para ele, né? Demanda da parte elétrica, da parte toda de organização desse tomógrafo. Então, esse dinheiro vai ter que ser nosso.